Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela e eu tô aqui hoje para explicar para vocês a atividade 3 do currículo em ação, que é aquele caderno laranjinha. Na semana anterior nós fizemos as atividades 1 e 2, certo? Lemos um texto, escrevemos um parágrafo de opinião. Aqui tivemos algumas perguntas a respeito do texto de opinião, do artigo de opinião que está aqui. E agora, na atividade 3, nós continuaremos falando a respeito de tatuagem. E o mais importante é o seguinte, pessoal. Nesta atividade, nós temos, nessa e nas outras, tá? Seguindo-se, assim, todas as atividades, nós temos um tema, que vai ser a tatuagem, apresentado por diversos pontos de vista, várias opiniões. E é muito importante que vocês entendam que uma opinião não é um fato, ou seja, o que alguém acha, o que eu acho sobre a tatuagem, sobre comida, sobre exercício, sobre qualquer assunto, quando aquilo é uma opinião, é subjetivo, não é um fato, tá bom? Então existem diversos pontos de vista e a gente precisa tomar muito cuidado para não pegar opiniões que as pessoas emitem a respeito de um tema e considerá-las como a única verdade absoluta, como a única opção possível para aquele assunto, tá bom? Bom, aqui então, pessoal, o que vocês vão fazer nas atividades? Vocês vão ler vários textos que são trazidos pelo material e vão responder algumas questões. O primeiro é o texto 1. Ser tatuador é como se fosse uma carta do leitor que ele enviou para o jornal falando a respeito de como é ser tatuador, tá? Então vocês vão ler o textinho aqui e depois vão ler o texto 2, que vai trazer outra pessoa falando também a respeito da tatuagem, o que é essa pessoa, ela já não é uma tatuadora, ela é uma pessoa que gosta de se tatuar, né, o corpo. E aí nós temos algumas perguntinhas. Perguntinha 1, alternativas A, B, C e D, tá? Então nós vamos responder aqui. Aqui, pessoal, essa primeira pergunta, que pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira, predomina em cada um deles? Pessoal, eles dizem eu gosto, eles falam você gosta, ou eles falam alguém gosta, alguém faz. Como é a construção deste texto? Dá uma olhadinha aqui, olha, pelo texto aqui, pelo título do segundo texto, a gente já consegue perceber, por exemplo, eu sempre fui movida pela arte. E aí ele pergunta da pessoa verbal, da pessoa do discurso. Nós temos a primeira pessoa do discurso, que sou eu, né, ou nós. A segunda pessoa do discurso, que é o tu ou vós, que é com quem a gente fala. E a terceira pessoa do discurso, que é de quem, do que a gente fala, que é o ele, ela, eles e elas, tá bom? Então, nestes dois textos, qual é a pessoa do discurso que está predominando? Isso é muito importante depois para a gente entender alguns aspectos. B. A predominância da pessoa do discurso pode ser justificada pelo gênero? Comente. Então, nós temos aqui dois textos de opinião que as pessoas estão falando a respeito das suas opiniões sobre um assunto. Então, ele ser escrito em primeira pessoa, então do que eu acho, né? Como eles estão usando a primeira pessoa, pode ser justificada pelo gênero? Então, esse gênero de opinião, ele será que é um gênero geralmente escrito em primeira pessoa, né? Que a pessoa se identifica como aquela que está tendo e dando, emitindo aquela opinião? Sim ou não, tá? C. No texto 1, como o enunciador se manifesta em relação à tatuagem? Texto 1, como quem está falando, o enunciador, que no caso aqui é o Teófilo de Lima Neto, qual é o posicionamento dele a respeito da tatuagem? Ele gosta, ele não gosta, ele aprova, ele não aprova, ele vive disso, ele não vive disso? Qual é a sua opinião? E no texto 2, também temos essa pergunta, como o enunciador se manifesta em relação à tatuagem? Então, qual é a opinião desse enunciador, que é a Gleiciane Mara, a respeito da tatuagem e que referência ela traz? Para falar da opinião dela, ela traz uma referência, tipo assim, olha, eu gosto ou não gosto por causa disso. Qual que é essa referência? Né? Ela traz algumas informações muito legais ali.
Então, qual que é a referência que ela traz? Texto 3. O texto 3, pessoal, a gente vai só ler, tá? Só é uma fotomontagem aqui, para que tatuador, se eu tenho canetinha hidrocor. E aí tem um desenho aqui, né, feito no braço com uma canetinha. O hidrocor é escrito com várias cores, porque elas são super coloridas. Então, aqui, olha, a gente não vai responder, a gente vai só ler, tá bom? No texto 4, a tatuagem é... Olha aqui, gente, quem está trazendo esta enunciação aqui é um médico, é o doutor Guazi, ou a doutora, doutor, né, Guazi Hageb Shadá, certo? Então, ele está dando a sua opinião profissional a respeito da tatuagem. O texto 5 também é de um especialista, também é de uma médica, a doutora Maria Inês Aris, e fala sobre os cuidados relacionados à tatuagem. E ela vai trazer aqui, pessoal, vários dados importantes, dados de reportagens, dados de pesquisas, dados da Anvisa, que é uma agência nacional de vigilância sanitária, tá? Então, esse aqui você já pode ver que é um texto que vai falar não sobre uma opinião, eu gosto ou não gosto, vai dar informações a respeito da tatuagem, assim como o texto 4, que também, né, vai falar a respeito da tatuagem do ponto de vista profissional. E aí nós vamos responder. Os textos 4 e 5 foram produzidos por especialistas da área de saúde. Em ambos ocorre emprego de aspas. Qual é a função das aspas nessas ocorrências? Vamos olhar lá, pessoal. Aqui neste texto, nós temos as aspas, porque o texto ele foi retirado, ele é para representar a fala de uma outra pessoa. Então, quando alguém escreve e eu vou transcrever a fala dessa pessoa, eu coloco entre aspas, tá bom? Para identificar que a fala não é minha. Então, como esse texto aqui provavelmente saiu em algum site, em algum jornal, eles colocaram entre aspas para representar que esta é a fala do doutor Guazi, ok? E aqui, neste texto, aqui também temos, olha, a mesma coisa, né? Temos aqui uma reportagem falando sobre o tema tatuagem, aí eles trazem a opinião da doutora Maria Inês, entre aspas, para identificar que essa é a fala dela, aqui novamente, tá vendo? Olha, afirma a doutora Haris. Então é para que o jornalista que escreveu, né, a pessoa que escreveu esse texto, tenha ciência de que essas partes em aspas são a fala, né, são as falas da doutora Haris, no caso ali do doutor Guazi. 2. No texto 4, o enunciador manifesta-se favorável ou contrariamente à realização de tatuagem, em que situações? Então, vocês vão voltar aqui, vão ler o que ele fala e vai dizer, olha, ele é favorável em tal situação. Não, ele não é favorável em nenhuma situação. Aí vocês vão ler o texto e interpretar, tá bom? O texto 6, temos aqui uma foto, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Olha, a tatuagem não é apenas a escolha de um belo desenho, tem um sinalzinho de alerta aqui, né? Cuide-se. A tatuagem nada mais é que uma ferida e por isso precisa de cuidados de higienização e cicatrização, tá? Aqui, pessoal, é como se fosse um anúncio, né, de uma campanha para que se tome cuidado com as tatuagens, porque de fato ela é uma ferida, ela é uma agulha que penetra ali no seu corpo, né, e precisa realmente de muito cuidado. Então vamos lá, o texto 6 organiza-se com recursos verbais e não verbais. Para quem não lembra, recursos verbais são as partes escritas, então tudo que está escrito. E recursos não verbais são as imagens, então todas as imagens. Como esses recursos articulam-se na produção de sentidos do enunciado. Então, como que eles estão combinados, né? Olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma borboletinha vivinha, coloridinha. Nós temos aqui uma que parece desbotada, né, machucada, como se a vida, como se a cor, se a vida dessa tatuagem tivesse fugido por causa dessa falta de cuidados, não é mesmo? Aqui o que é isso aqui?
negocinho que pega inseto, né? Então, no caso aqui, provavelmente representando a falta de cuidado que vai acabar tirando a sua tatuagem de você, tirando a beleza da sua tatuagem de você. A expressão cuide-se, na parte inferior do enunciado, faz um apelo direto ao interlocutor. O interlocutor é quem está lendo a reportagem, a propaganda, né, o anúncio, é quem está lendo, somos nós, leitores. Que modo verbal é responsável pelo sentido de apelo? Já vou explicar para vocês também. Pessoal, o modo verbal é o modo imperativo, é esse cuide-se. Deixa eu ver onde tem outro aqui. Não tem, tá? Então, o cuide-se, que é o modo imperativo, que é o modo do pedido, da ordem, certo? Isso, ele só tá perguntando qual que é o modo verbal. Então, para vocês saberem, quando a gente quer fazer um pedido, uma ordem, impor alguma situação, tipo cuide-se, praticamente uma ordem, né? A gente usa então o modo imperativo, tá bom? E é esse cuide-se aqui. 3. Observe a relação entre a primeira sentença do enunciado e a sentença que compõe a parte inferior do cartaz. Qual é a mensagem social que há nesse texto? A tatuagem não é apenas a escolha de um belo desenho. Cuide-se. A tatuagem nada mais é que uma ferida e por isso precisa de cuidados de higienização e de cicatrização. Bom, vocês vão me dizer qual que é a mensagem desse cartaz, né, dessa propaganda, dessa campanha, o que ele está querendo passar e por que esses dois textos se relacionam. Ele começa, né, a primeiro enunciado ali, olha, não é só um belo desenho, ela é uma ferida. Então ela traz ali uma questão de responsabilidade, de susto, né, ao leitor para que ele se atenha a essa característica e que ele tome as decisões certas. Então, qual que é a mensagem que esta campanha está produzindo? O que ela quer dizer, pessoal? Qual que é o objetivo deste cartaz? É isso que vocês vão responder, o objetivo, tá bom? 4. O texto 6 apresenta características de uma campanha publicitária. O que é divulgado e quem é o provável interlocutor. O que está sendo divulgado aqui? Qual que é a campanha? Dos cuidados com as tatuagens, não é mesmo? E quem provavelmente é o interlocutor? Quem poderia? Nós não temos nome aqui de quem produziu essa campanha. Mas quem? Vocês pensam em alguém que poderia ter feito, né? Será que é um professor simplesmente que resolveu falar sobre a tatuagem? Ou será que é alguém que está ligado ali ao ramo? Pode ser um médico, pode ser um tatuador, pode ser alguém, né, desta área aí, da saúde, da área da tatuagem. Quem você acha que pode ser, então, o interlocutor? Foi um jogador de futebol? O jogador de futebol ia fazer uma campanha a respeito de tatuagem? Será? Provavelmente não, né? Então, pessoal, é isso. Estas são as atividades que vocês terão que fazer. O mais importante é que vocês façam a leitura, percebam as diferentes opiniões, os diferentes fatos, as diferentes informações a respeito do tema, porque isso vai ser usado em atividades posteriores, tá bom? Para essa semana ficaremos apenas na atividade 3, então até a página 31, ok? Qualquer coisa vocês já sabem, é só me procurar. Bons estudos!